No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito me chamou a atenção, né, nos comentários que eu recebi de um dos vídeos que a maioria de vocês já assistiram, que fala sobre o luto da minha filha, a depressão. E dessa vez a gente vai fazer, eu fiz um estudo para a gente tratar sobre esse assunto, claro, e no final do vídeo eu vou contar uma experiência espiritual que eu tive, né, que Deus me fez passar e que eu tenho esse momento como um momento assim muito fundamental, e eu continuar, né, tendo força, para lutar como é que depois de tudo que aconteceu comigo, certo? Então vamos lá. Depressão e religião. Como todos vocês sabem, a minha história fala muito sobre a minha religião. E hoje eu não diria mais religião, mas eu diria sobre a minha opção de ser cristã, certo? Então eu não me considero mais hoje uma religiosa, talvez já fui. Graças a Deus não sou mais. Eu sou uma cristã evangélica e eu já tive muita experiência com o meio assim, com o meio evangélico. Eu já tive várias experiências. Mas nesses vídeos, esses últimos vídeos que eu postei, eu vi muita gente falar sobre, já que um dos assuntos principal foi uma possível depressão que teve na vida da minha filha. Eu percebi assim muita gente ligando a religião e a depressão como sendo coisas assim que a religião influencia demais na questão da depressão ou se descuidou demais com relação à depressão. Por esse motivo, eu comecei observando e eu já venho estudando há um tempo esse assunto. E eu tomei a decisão de a gente conversar um pouco mais. Creio que muitos comentários virão e estamos aqui, abertos a comentário, certo? Tantos comentários muito bons, porque eu tive muitos comentários bons, de muitos profissionais da psicologia, que inclusive, assim, me ensinaram outras coisas, né? Me fizeram ver a situação que nós passamos de uma outra maneira. Infelizmente, é um diagnóstico que não volta mais, né? Não se pode tê-lo, fazê-lo, mas eu achei bastante interessante, como também muitos comentários de pessoas, assim, eu diria que infelizmente, assim, despreparadas, pessoas que vai opinar em um assunto que não conhece, falar da vida, do comportamento de pessoas que não sabem nem quem são. Eu achei bem interessante, né? Isso para mim foi até bom, porque de fato hoje me faz ver como é importante a gente ter a questão da empatia e a gente evitar comentários maldosos, porque o comentário maldoso deixa você, queira que não, você fica um pouco, né, chateado. Ao mesmo tempo, você entende que cada um tem sua opinião, certo? Mas vamos lá para o nosso assunto. O nosso assunto de hoje é depressão versus religião na vida da mulher cristã, certo? Na vida da mulher cristã. É desse ponto que nós vamos falar. Segundo Augusto Cury, que muitos de vocês conhecem, eu tive a curiosidade de ver uma entrevista dele recente com o pastor Silas Malafaia, e ele disse o seguinte sobre depressão. Depressão é o último estágio da dor humana. Só sabe quem sente. Palavras dele. Achei uma frasezinha, né, curta e, claro, muito objetiva. Então, nosso tema é depressão, sofrimento emocional na vida da mulher cristã. Eu separei aqui 6 pontos. Eu separei de 6 pontos. E é isso que a gente vai falar. Primeiro ponto eu coloquei. Quando a fé existe, mas a força acabou. Muitas mulheres cristãs vivem um sofrimento silencioso. Elas oram, servem, cuidam de suas casas, dos filhos, do marido, da igreja, mas por dentro estão exaustas, tristes
e vazias. Quantas mulheres hoje estão nessa situação? Eu conheço várias. Hoje, nesse momento, eu estou até trabalhando muito com jovens, estou muito próximo de jovens. Mas, assim, eu já tive a oportunidade de lidar muito com mulheres. E você vê que é um número enorme de mulheres que estão nessas condições. Por que essas mulheres estão nessas condições? Eu acredito que muitos de nós temos algumas frustrações na vida e a gente vai levando aquilo ali, a gente não resolve aquela situação e a gente vai deixando aquilo ali se enraizando na vida da gente. E vai chegar um certo momento que sim, a gente vai querer explodir, não tem mais condições, porque cada dia, né? Quando você tem um filho pequeno, você tem um filho pequeno, e aquela criança te dá muito trabalho por ser muito pequena. Depois você tem aquela criança em uma fase, né, a criança mesmo, até 11 anos, né, que é uma fasezinha de muita brincadeira, que requer muito cuidado dos pais, muita atenção, mas assim, é um pouco, eu acho que é uma fase meio trabalhosa, mas ao mesmo tempo neutra, né? A criança só quer brincar, a criança só quer se divertir, a criança só quer alegria, a criança só quer comer, aquela coisa toda. Tudo muito mais fácil. E aí, logo em seguida, vem a pré-adolescência e a adolescência. Então, você já pega uma fase mais difícil na criança. E aquela mãe, que muitas vezes até não só tem um filho, às vezes abdica de trabalhar fora, né? Ela começa a se questionar por tudo. Ela quer ser perfeita e só o tempo vai mostrar a ela que nenhum de nós é perfeito. Pelo menos a mim, o tempo mostrou. E tudo que eu queria fazer para ser a melhor mãe do mundo, para ser a melhor esposa do mundo, para ser uma boa profissional e tudo mais, com o tempo a gente percebe que um tempo até a gente é, mas muitas vezes não tem reconhecimento, não se tem título por tanta coisa. Na vida profissional até tem, mas na vida de uma dona de casa, de uma esposa, nem sempre nós temos esses títulos, ou seja, reconhecimento, certo? Então a mulher faz a seguinte pergunta: eu creio em Deus, então por que me sinto assim? Por que me sinto frustrada, né? Por que me sinto tão carente de atenção, com tanta coisa, sobrecarregada? E aí você começa a achar que as coisas não estão bem e você não entende, não para observar o que é que está acontecendo. O segundo ponto, a dor que ninguém vê. A mulher cristã costuma sofrer calada porque acredita que precisa ser forte o tempo todo, né? A maioria, eu não só diria a mulher cristã, eu diria que a mulher, ela tem que ser forte o tempo todo. Toda situação que acontece com a mulher, ela tem que ser forte. Se o marido está desempregado, as finanças em casa precisam, né, de uma adaptação, de uma mudança, uma adequação na vida da família para reduzir custos, é a mulher quem toma a frente, na grande maioria das vezes. É a mulher quem toma a frente naquela mudança. Se o filho está passando por mudanças hormonais, se aparece um probleminha de saúde, é a mulher que toma a frente. Se um filho se interna, na maioria das vezes, é a mãe quem toma a frente, né? Quem vai para cima, como é que se diz? Quem fica ali internada junto com aquele jovem. Se o filho vai fazer concurso, é a mulher quem fica naquela expectativa, naquela agonia, para que o filho não perca o horário, para que o filho estude. Tudo isso, assim, é uma sobrecarga. É a gente o tempo todo conduzindo vida de outras pessoas, que são, na grande maioria, os nossos filhos, nosso marido, e a gente carregando aquela carga. E a gente, muitas vezes, não tem tempo para nós mesmas. O tempo todo temos que ser forte, temos que ser exemplo para os outros. No caso da mãe que tem filha, ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser uma boa dona de casa.
ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa profissional, ela tem que ser uma boa vizinha, uma boa amiga, ela tem que ser boa em tudo. Por quê? Porque tem uma pessoinha ali do teu lado que está te vendo o tempo todo. Ela é o sustentáculo da família, né? Diante de tudo que eu já falei, essa mãe, essa mulher, ela é tudo para aquela família. Eu tenho certeza que muitas de vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu digo, ai meu Deus do céu, o tempo todo eu fui isso aqui. E não só sou eu. Muitas outras mulheres, né? Eu conheço mulheres viúvas que você não dava nada por ela. Você não dá, você não achava que os projetos que ela tinha com aquele marido, ela fosse dar continuidade, e ela deu. E ela deu e ela venceu, né? Os planos com os filhos daquele relacionamento, né? Ela conseguiu dar continuidade àqueles planos. Todos os sonhos que antes eram divididos entre ela e o marido, ela continuou, ela seguiu e ela deu conta de tudo. Eu conheço pessoa que fez isso. Eu conheço mulheres que, após uma separação, ela conseguiu se erguer. Ela conseguiu. Eu conheço muitas que foram, né? Tentaram um novo relacionamento, grande maioria tenta outros relacionamentos e tudo mais, mas eu conheço também pessoas que continuaram ali, sozinha, e foram cuidar de seus filhos, e foram exemplo para os seus filhos, né, e lutaram pelo profissional, pela vida, né, profissional dos seus filhos. Então, assim, são mulheres muito fortes. Nós parece que temos, da nossa entranha, é da nossa natureza, nós sermos mulheres muito fortes. Né? E uma observação, isso, sim, sustentáculo da família, espiritual o suficiente para não cair. E, por fim, uma observação: isso não a torna menos espiritual, isso a torna apenas humana, né? Porque chega uma hora que a gente cansa. Tem aquela frasezinha, né, que é muito comum as pessoas dizerem assim: tem uma hora que a gente tem que chutar o balde. Por favor, quantas de nós precisamos, às vezes, chutar o balde? Se afastar um pouco, né? Terceiro ponto: Deus não rejeita mulheres feridas. E a Bíblia tem vários exemplos de mulheres feridas. Deus se aproxima de mulheres feridas. Exemplo, Ana, a mãe do profeta Samuel. Né? Quem conhece a história sabe. Ana era uma mulher estéril e era uma mulher que sofria muito naquele tempo, porque hoje as mulheres não querem ser estéreis. Imagina naquele tempo, que as mulheres bem-aventuradas eram as mulheres que tinham uma prole de filhos. Né? Quanto mais filhos elas tinham, mas era uma mulher respeitada na sociedade, né? O marido era aquele homem muito respeitado, né? Abençoado, porque tinha muitos filhos. E aí, quando a gente vai para estudar um pouco mais a história, a gente descobre que os filhos também eram mão de obras. Como de meus filhos dizem que eu tive muitos filhos, que era para dividir os trabalhos da casa. Olha, tem hora que eu boto para rir, viu? Ele diz, mãe foi muito inteligente, teve muitos, porque ó, tudo ela divide. Então, assim, naquele tempo era mais ou menos isso, né? Então, Ana, ela era uma mulher estéril, e a Bíblia fala, né, que o seu marido, por lei, ele tinha direito a constituir um segundo casamento, e ele teve, né? A segunda esposa dele se chamava Penina, e essa mulher importunava muito Ana por Ana ser estéril. Ana era muito amada pelo marido, mas ela não conseguia dar filhos. E essa mulher se entregou, chorou amargamente nos pés do Senhor, até que o Senhor abriu a madre e Ana foi mãe do profeta Samuel, né? Que foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Né? Foi um homem, no período do rei Saul, do rei Davi, ele era o profeta daquele tempo, né? A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher era uma mulher, era excluída da sociedade. Ela passou 12 anos sofrendo. Ela gastou toda a fortuna que ela tinha em busca de uma solução para aquele problema e ela não encontrou. E Jesus, passando por ali, aquela mulher
se humilhou, foi para os pés de Jesus, Jesus a curou, porque Jesus, ele sempre, né, Deus, ele sempre acolhe, seja qual for a nossa situação. Marta, a irmã de Lázaro, ela estava confusa entre a fé e o luto. Como é que eles eram amigos de Jesus, aquela família era amiga de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus parava e se hospedava na casa daqueles irmãos, daqueles três irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro morreu. Ela ficou confusa. E mesmo assim, Jesus vem de lá para cá e conforta, né? E resolve aquela situação que todos conhecem, né? O que aconteceu, que Jesus deu vida a Lázaro de novo. A samaritana, muito conhecida, isso é uma das parábolas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Que era um povo meio que excluído, eles não eram um povo, deixa eu ver, de etnia limpa, pura, né? O sangue puro, vamos chamar assim. E eles eram excluídos. E aí ela foi buscar água e encontrou com Jesus. E ali, né, Jesus conversa com ela, pede água, ela dá água, e Jesus ali, né, salva aquela mulher, entra com salvação naquela casa, né, através daquela senhora, né, daquela mulher. Então Jesus, ele nunca disse a nenhuma dessas mulheres, você precisa ser mais forte. Mas no fundo, eu entendo que cada milagre, cada situação que essas mulheres passaram, e que quando a gente olha para nossas vidas, a gente também tem testemunhos, né? A gente percebe que é da nossa natureza ser forte, é da nossa natureza. E isso não torna com que a gente nunca caia, nunca se entregue à dor, ao sofrimento, né? Alguns momentos assim de muita tristeza. Tem tanta coisa hoje em dia que nos deixa triste. Até uma coisa simples, simples para algumas pessoas, perder um emprego. Todo mundo fala, tu vai conseguir outro, tu vai conseguir outro. Mas tem hora que até para conseguir outro não é muito fácil. E conta não espera, boletos não fica esperando. Então, aquela pessoa vai começar a se desesperar, se entristecer. Mas Jesus, ele sempre chega, ele sempre vai me socorrer, porque Jesus ama as mulheres. E quando a gente também vai para a Bíblia, a gente vê que muitos momentos, né, de milagres que Jesus operou, ali estavam as mulheres. Inclusive, né, a sua primeira aparição após a sua ressurreição, a Bíblia fala que as primeiras pessoas que viram Jesus foram mulheres. Quarto ponto: quando a religião pesa mais do que consola. Algumas mulheres foram ensinadas que tristeza é sinal de fraqueza espiritual. Pedir ajuda é falta de fé. Antidepressivos é pecado. Terapia é desconfiar de Deus. Olha, eu, Mônica Patrícia, eu já achei que depressão era sim falta de Deus. Eu já achei. Eu tenho uma amiga que ela está viva até hoje, a gente não tem mais tanta aproximação devido à nossa. Eu fui morar em outra cidade, né? Então, assim, mas eu me lembro que nós éramos bem mais jovens, né? De pouco tempo de casamento, e ela começou a se ausentar da igreja. E um dos pontos positivos da igreja é que quando a gente começa a se afastar da igreja, sempre tem alguém que vai em busca da gente, né? Pelo menos foi o que aconteceu já várias vezes comigo, com outras pessoas, creio que muitos de vocês. E aí, encontrei com a mãe dela e a mãe dela me autorizou a ir visitá-la. E a mãe dela começou, né, a falar. Naquele tempo a gente não tinha noção do que era depressão, a gente não tinha conhecimento sobre isso. E aí eu lembro que eu cheguei na casa dela e eu observei que ela estava muito descuidada, muito para baixo, chorando o tempo todo. E claro, né? A gente não tinha noção do que era uma pessoa depressiva. E lembro-me que eu cheguei naquela casa, eu sempre fui muito assim brincalhona, conversadeira. Então assim, quando eu cheguei naquela casa, eu fui molecando, brincando. E aí uma das coisas que eu me lembro que eu fiz com ela foi: ó, para de safadeza, levanta essa cabeça, se cuida, mulher, vamos se ajeitar. Esse teu marido é até um homem bonito, se cuida e vamos, olha, vamos para a igreja, para com essa safadeza. Eu estava com preguiça. Lembro que eu chamei até a situação de preguiça.
Depois ela começou se levantando de fato, até depois eu encontrei com a mãe dela e a mãe dela até me agradeceu, porque disse que depois da minha visita ela tinha, né, reagido um pouco. Olha, essa história de que as igrejas são contra o uso de antidepressivo, eu posso dizer que isso não é uma certa verdade. Não vamos generalizar todas as igrejas. Eu não conheço todas as igrejas, né? Mas as igrejas que eu conheço, pessoas que eu conheço de algumas denominações evangélicas, católicas, né, cristãs no geral, não são contra o uso de antidepressivo. O que a gente pode dizer que é uma situação que aconteceu há anos atrás, não se ouvia falar. Né? Até tem quem diga que é a doença do século, né? São as doenças psicossomáticas. Hoje a gente vê isso mais exposto. Todo mundo, muita gente passando, toda família tem alguém com depressão. Tem depressão pós-parto, tem depressão pós-luto, tem depressão, como é que se diz? Pós algum trauma, né? O caso de um divórcio, uma separação. Tudo isso leva a pessoa a um sofrimento, a uma tristeza profunda e que precisa ser cuidado. Eu nunca fui a nenhuma religião, não conheço religião que proíba, né? Eu não vou falar do que não conheço. Sei que pode haver, sim, sei que pode haver, certo? Mas as igrejas que eu conheço, as religiões que eu conheço, eu nunca vi falar sobre isso, não. Né? Antidepressivo é pecado. Minha gente, eu não sei. Então é por isso que a Bíblia também diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está numa igreja que tem esse conceito, eu creio que você deva mais buscar a Bíblia, né? Porque se entre os discípulos de Cristo, né, a gente tinha um que era um médico, Lucas, você imagina que a medicina de quantos anos atrás, né? O Egito, a Grécia, aquela parte ali, tudo já existia médicos, todo canto existia médico. Deus deixou esses conhecimentos viraram, né, profissões, os psicólogos, os psicanalistas, psiquiatras, né? Então, assim, tudo isso não podemos endemoniar isso aí. Né? Não podemos endemoniar as profissões. E são coisas antigas, minha gente, é coisa antiga. A medicina é uma profissão muito antiga. Os ramos da medicina pode até ser muito mais recente, né? Deixa eu ver, por exemplo, o médico geriatra. É de alguns anos que se escuta falar do médico geriatra. Eu não sei desde quando existe médico geriatra, mas eu conheço há pouco tempo. É, oncologista, é uma profissão que não é assim, coisa tão antiga, né? Já tinha, não sei, eu não sei quanto tempo tem essas profissões, mas sempre existiu o médico. Então, assim, eu acho que muita coisa que as pessoas comentaram, né, nos meus vídeos, por sinal, eu acho que muita coisa você desconhece. E se você está numa religião que não pode, não pode, não pode, pode, que você vê que ela está indo contra tanta coisa assim, acho que cabia a você procurar, né, estudar o que é está acontecendo e se vale a pena continuar nessa igreja, certo? Então vamos mais. Os antidepressivos, terapia desconfiar de Deus. Como terapia desconfiar de Deus? Se você você é uma pessoa cristã, você procura um profissional também cristão. Eu, por exemplo, se eu tiver a oportunidade um dia de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, é claro que eu vou procurar uma pessoa cristã. Mas isso aí, eu nunca vi falar sobre isso. Eu acho que as pessoas estão falando demais, coisas assim que desconhecem, né? Mas se existe, volto a falar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não nos chama para sobreviver no limite. Ele nos chama para uma vida abundante. Se eu estou doente, se eu conheço alguém que está doente, e eu posso fazer alguma coisa por mim ou pelo meu próximo, né, encaminhar para um médico, seja lá como for, uma terapia, eu é quem tenho que buscar, porque
não vem de Deus. Essas coisas de tristeza, a pessoa viveu o resto de sua vida triste, sofrendo demais. Isso não agrada a Deus. E aí, minha gente, o vídeo está um pouquinho longo, né? Mas eu achei esse assunto muito interessante. Né? Pois é, aproveito para agradecer aos inscritos no canal e pedir a você que está conhecendo nosso canal agora que se inscreva, deixe seus comentários. É através de seus comentários que nós vamos trazer assuntos para nós tratarmos. Então, assim, agradeço muito os comentários, né? Então, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike também, né? Mas interaja conosco. É um prazer receber você. O nosso quinto ponto: caminhos de restauração para a mulher cristã. A mulher cristã tem o caminho do espiritual, a oração, o silêncio, o descanso na presença de Deus, né? O emocional, uma terapia cristã ou uma terapia ética, aprender a nomear sentimentos, limites saudáveis, dizer não também é espiritual, porque às vezes você começa a levar uma carga que não é sua. Deixa eu dizer, uma carga que não é sua. Os problemas do seu filho de maior. Seu filho casou e está vivendo uma série de problemas e você não vai dormir preocupado com aqueles problemas. Nossa, se tu instruiu teus filhos, se tu conversou abertamente com teus filhos, próximo passo, nós mães de filhos que já estão fora de casa, a única coisa que nós temos que fazer é interceder através da oração pelos nossos filhos e aconselhar quando necessário, né? Quando necessário. Eu sou uma pessoa que eu sou muito procurada, principalmente pelos meus dois filhos homens. Eles me procuram muito. Um é muito aberto comigo, conta qualquer coisa. O outro é um pouquinho mais travado, mas aí eu tenho uma nora que rasga todo o verbo. Eu amo, porque eu fico sabendo de tudo. Eu tanto oriento, né? Tanto oriento a nora, como oriento, né? O meu filho. Eu sempre fico fazendo essa ponte. Eu tento fazer uma ponte que eu não fique me metendo na vida do meu filho. E quando eu vou dormir, eu descanso, porque eu oro sempre ao Senhor e peço para que Ele cuide. Eu digo, olha, Senhor, agora não é mais comigo, é contigo. E eu te peço que cuide do nosso menino. Eu até brinco assim, né? Cuide do nosso menino, Senhor, do meu tesouro, né? Do presente, da dádiva que o Senhor me deu. Então, cuida, porque eu não posso fazer muita coisa. Quando o dia amanhece, às vezes eu estou tão descuidada que eu nem me lembro mais do problema que meu filho passou. Num certo momento do dia, eita, deixa eu ligar para o fulaninho, né? Aí ligo lá, conversa um pouquinho, e aí, tá tudo bem, melhorou as coisas. Eu me preocupo muito, principalmente com problemas conjugais, porque pela minha vasta experiência, pelos meus anos já de casada, então o que eu posso fazer, eu tento fazer, mas na base do aconselhamento. Levar a carga dos meus filhos, não. Eu não me fico me intrometendo, eu não quero ser a mãe intrometida, a sogra intrometida. Eu prefiro ser aquela pessoa que, quando eles me buscam, estou sempre pronta a ajudar. Mas eu não vou estar trazendo aquela carga o tempo todo para mim, certo? Então vamos lá. A gente precisa muitas vezes aprender a que existe o sim e existe o não. Tem gente que tem muita dificuldade de dizer não. Não é muito bom, nem de se ouvir e nem de dizer, mas existe um momento que se tem que dizer. Então a gente não pode passar o resto da vida passando, né, só a mão e, como é que se diz, querendo ser muito boazinha. Não é bem assim. Aí termina a gente ficando sobrecarregada. É um filho, por exemplo, desempregado que você de repente tem que manter os custos do filho o tempo todo. Ajudar, meu amor, estou aqui para te ajudar, queridinho, queridinha, estou aqui para te ajudar, mas a carga é tua, viu, amor? Então, assim, vai aí te virando, né? Se você pode ajudar um filho a fazer um curso, se você pode ajudar um filho entregando até mesmo o currículo dele, porque você tem talvez um leque de amizade que pode chegar a um emprego para teu filho, tudo bem. E se você não pode fazer nada dessas coisas assim, joelho no chão, para que filhos fiquem de pé, as mães precisam estarem de joelho. Mas, como diz a palavra do Senhor, tudo com ordem e decência. Pelo físico, né? Os caminhos de restauração, voltando aqui ao quinto ponto, estamos finalizando. Descanso, um bom sono, uma boa alimentação, cuidado com o corpo.
A gente precisa ter esses cuidados, né? Na nossa vida, na nossa vida de mulher cristã, a gente precisa. Ai, não posso ir na academia, porque na academia tem muita, sei lá, assim, as roupas são exageradas, mas aí você vai num momento, tem horários, se você procura mesmo saber do pessoal da recepção, o que eles falam, quais são os melhores horários para uma mulher cristã estar numa academia. E se você vai para uma academia, você não vai vestir-se como o mundo se veste. Você sabe que hoje tem muitas roupas, né, mais discretas que qualquer mulher decente, cristã decente, pode usar. Pelo comunitário, caminhar com outras mulheres. Você já imaginou você ter um grupo de mulheres sadia, mulheres que pensam, né, bem parecido, que têm, né, o temor a Deus, você poder sair com aquelas colegas, fazer uma caminhada, sentar em algum banco de praça, né? Aqui nós temos a orla aqui do lado. É tão importante, sabe? Isso é um momento tão bom. Eu acho que muito isolamento, muita coisa, né? A depressão, ela vem também de muito isolamento. As pessoas ficam muito fechadas, acha que não pode compartilhar as coisas com as outras pessoas, não pode pedir a uma amiga um conselho. Sim, nós podemos sim, nós podemos sim pedir um conselho. Não é possível que na tua vida, na tua roda, não tenha pessoas que você possa, né, compartilhar algum momento, né? Caminhar com outras mulheres, ser ouvida sem julgamento. Quando a gente vai conversar uma coisa com alguém, e olha que muitos de vocês, como eu, já passamos, tem pessoas que a gente vai conversar um assunto, aquela pessoa nem dá importância, nem dá importância. E muitas vezes é o tempo todo criticando, nos julgando, porque se tu tivesse feito assim, porque não sei o que, escolhe outro para conversar. Mas não precisa ficar o tempo todo em silêncio, porque não tem com quem conversar. Não é possível que nós não tenhamos. Eu mesmo sempre tive muita gente para conversar, certo? Gente que tem coragem de dizer na minha cara o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado, gente que prefere escutar. Eu tenho todo tipo de gente. E gente que me diz coisa que eu não gosto de ouvir, não vou mais compartilhar com ela. E às vezes até me pego de novo compartilhando, porque eu sou desse tipo. Uma mentoria segura e acolhedora, né? E por último, o sexto ponto, uma verdade que liberta. Você não precisa estar bem para ser amada por Deus. Deus nos ama de todas as maneiras. E quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente tem, né, esse alimento diário da palavra do Senhor, a gente fica muito mais fortalecida. Deus fala. Deus usa um trecho da Bíblia, Deus usa uma palavra ali. Você está, às vezes, mexendo no YouTube, alguém está. Você vai ao culto, você vai à casa do Senhor, e ali Deus vai falando com você, Deus fala. Você pega um livro e você começa a ler, Deus começa a falar com você. Porque Deus, ele não nos deixa só. Está muito quente, por isso que lá eu estou enxugando o rosto. Você não precisa estar forte para ser usada por Ele. Às vezes a gente está num momento tão fraco de nossas vidas e Deus nos usa. Eu lembro quando eu perdi logo minha filha e um dia eu recebi uma visita de uma querida, uma amiga minha, e ela me disse tanta coisa boa naquele dia, ela me disse tanta coisa, tanta coisa. Ela disse que, através do meu testemunho, Deus falou com ela. E ela me contou, né, o que estava passando, o que estava acontecendo com ela. E Deus, lembro das palavras dela. As palavras dela foi assim, olha para a Patrícia, ela está passando por isso, 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 vê como é que ela está, né? Vê como é que ela está. E tu só está passando por isso aqui, tu está desse jeito. Parece que o mundo vai desmoronar. Isso foram as palavras dela, né? E eu fiquei tão feliz quando ela disse a mim que o meu testemunho tinha feito, né? Ela se levantar. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Você não precisa esconder sua dor para continuar crendo. A gente às vezes está muito abatido, muito triste, muito para baixo, mas a gente continua crendo em Deus. Recentemente, um dos meus filhos chegou para mim e disse a mim assim: Manhã, você já foi uma mulher de mais fé. E eu disse: meu filho, acho que eu já levei tanto da pontada, tanto do cacete nessa vida, eu acho que eu perdi um pouquinho. E ele disse, manhinha. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Ficou aquilo na minha cabeça o tempo todo. Meu filho disse que eu sou uma mulher de pouca fé hoje em dia. Meu filho disse que eu já fui uma mulher de mais fé. Vocês acreditam que isso me fez, de fato, querer voltar a ser aquela mulher que aquele meu filho, naquele dia, me apontou e disse que me admirava, né, por isso. Eu tenho uma outra filha também que ela um dia ela disse assim, essa filha é muito caladona.
Mas um dia ela disse a mim assim: mãe é uma mulher de muita fé. Quer dizer, ela não disse para mim, né? Ela disse para alguém. Mãe é uma mulher de muita fé. Eu achei tão bonito aquilo. Veja que testemunho eu tinha para os meus filhos. Em um momento que eu como é que se diz? Dei uma baixa, né? Fiquei um pouco assim quieta, sei lá. De fato, assim, faltava aquela mulher de fé que eu era antes. Os filhos observaram. Eu achei tão interessante isso. E a fala de um deles me fez, de fato, assim, poxa, que testemunho eu estou dando para o meu filho, né? Estou tão cansada, que é isso? A gente tem que continuar firme o tempo todo. Mas é assim mesmo, tem um dia também que a gente está para baixo. Eu prometi contar um testemunho que eu já passei. Então eu vou contar. Quando eu perdi minha filha, eu passei, né, aqueles primeiros momentos. Eu posso dizer que eu vivi muito luto. Mas assim, nos primeiros momentos, eu me lembro que tem dias que você só quer chorar, tem dias que você quer ficar muito quieta, tem dia que você não quer a companhia de ninguém, tem dia que você some. Eu fiz tudo isso. Eu sumia. Eu simplesmente abria a porta do apartamento, deixava meu povo em casa dormindo e desaparecia. Deixava o celular em casa e sumia, andava, chorava sozinha. Ia para alguma igreja. Lembro que eu sumia e eu gostava muito de ir à igreja. E uma igreja que ninguém me conhecesse. Porque eu ficava lá atrás, eu chorava, 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 chorava. Mas assim, voltava para casa reconfortada, porque Deus usava sempre, né, alguém para falar comigo. Deus usava a palavra para falar comigo. E quando eu estava muito assim, triste, muito desesperada, era isso que eu fazia. Mas logo assim que minha filha faleceu, eu participava de um grupo de louvor na minha igreja. E aí, né, como você já deve, né, os que já assistiram o meu testemunho sobre a morte da minha filha, quem não assistiu, vá lá e assista, você vai gostar de conhecer, né, essa parte da nossa vida, né, da nossa história, da história da minha família. Então, eu comecei a ficar muito quieta. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu tão crente, né? E Deus permitiu uma tragédia dessa dentro da minha casa. E o diabo começou a botar coisa na minha cabeça, botar coisa na minha cabeça. E quando foi um belo de um dia, o nosso encontro era semanal, às terças-feiras, nesse tempo. E no máximo, tinha um encontro que começava de manhã, na terça-feira começava por volta de 9 horas da manhã, dava uma pausa de meio-dia e retornava por volta de 2 horas. Então, quando eu não podia ir pela manhã, eu ia quando se aproximava desse horário de 2 horas. Normalmente, eu saía de casa uns 15 minutos para as 2 horas. E naquele dia eu fui, né? Pensei em trocar de roupa, me organizar para ir para a igreja. E depois uma voz dizia para mim que eu não era importante. Ninguém ia sentir minha falta se eu não fosse. E ali eu deitei e eu adormeci. E quando eu adormeci, eu acho que era por volta de 1h30 da tarde. E depois de um tempo assim, eu acordei assim assustada. Meus amigos, minhas amigas, uma voz falou comigo, uma voz falou comigo. E eu procurei a pessoa que estava falando comigo e eu não encontrei. E a voz disse a mim assim: levanta, levanta que tu estás caindo. E ali eu vi que eu estava já começando a ficar quieta demais, a só querer estar no quarto, não querer receber visitas, fugir de alguma conversa, de algum diálogo, porque assim, quando eu passei o luto da minha filha, eu tive muita assistência da igreja, dos amigos da igreja, dos vizinhos, dos familiares, das pessoas da minha cidade, de amigos. Assim, eu tive muita assistência. E eu comecei a fugir das pessoas que estavam querendo ali me ajudar. E aquela voz gritou: levanta que tu estás caindo. Eu me levantei até hoje. Isso tem 14 anos. Essa voz falou comigo, eu acho que tinha uns 3 meses após a morte da minha menina. E ali eu me levantei e até hoje, essa voz nunca, né, a depressão até aqui nunca me pegou e eu oro para não acontecer. Mas se eu me sentir em algum momento, se eu passar por alguma coisa, que eu chegue a esse ponto, eu vou buscar sim, eu vou buscar ajuda, porque as próprias igrejas já oferecem ajuda. Então, se você está em uma igreja que ela não está te oferecendo ajuda, ela está levando a coisa, né, para o lado do diabo, depressão é coisa do diabo, sofrimento é coisa do diabo,
não sei o que, essas coisas todas, e não te oferece uma ajuda, né? Então, assim, é bom você rever onde você está. Para terminar a nossa fala, eu vou deixar para a meditação de todos nós. O Senhor sustém os que caem e levanta os abatidos. Salmo 145 e o 14. E a minha palavra final para todas as mulheres que podem estar passando por isso, porque eu vi muito testemunho, muitas pessoas interagiram nos meus vídeos, falando o que estão passando. Deus te vê, não esqueça. Deus te ama, Deus te acolhe e Deus caminha contigo nesse processo. Creia que Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. Dê espaço a Deus para te ajudar, porque o nosso Deus ele é muito educado e ele só entra onde se dá permissão para ele entrar. Deixa ele entrar na tua vida e ele vai te socorrer. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram comigo e que chegaram até aqui, né, até esse momento. Que Deus abençoe grandemente vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.